Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 28, nós vamos para a nossa aula número 11, tá? Espero que estejam bem agasalhados nesse friozinho aí, quietinhos dentro de casa, esperando essa pandemia aí se resolver e passar tudo, né? Com certeza em breve estaremos presencialmente de novo. Alguns alunos têm me cobrado sobre aula ao vivo, né? Aula pelo Zoom, aula ao vivo. Eu estou tentando melhorar minha conexão com a internet, porque ela tem uma velocidade muito lenta, ela é muito ruim. E aí quando eu tento colocar o Zoom para fazer pelo menos aquela acolhida às 8 horas da manhã, ela fica instável, né? Ela liga, desliga. Eu acredito que esse final de semana eu consiga resolver o problema. Aí a semana que vem eu agendo com vocês uma aula ao vivo, tá? Na segunda-feira, provavelmente na segunda-feira. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Tenham paciência, as coisas vão melhorar. Pessoal, eu quero que vocês peguem lá o livro de gramática, certinho? O caderno de vocês já deve estar aí, o material, o marca-texto, enfim, tudo que você vai precisar agora. Lá na página 91, nós temos uma tirinha do Calvin, tá? Então, pega lá a página 91, livro de gramática, texto 2, e aí nós temos 4 quadrinhos contando uma historinha do Calvin, tá? O criador do Calvin é Bill Watterson, lá embaixo, tá? Calvin Haroldo, e está disponível aqui nesse site. Primeiro quadrinho lá. Calvin. Desculpe, meus olhos estavam em modo de proteção de tela. Então vamos lá, pessoal. Primeiro quadrinho, Calvin parece que ele está estudando, parece que ele está lendo, mas a gente sabe que ele não está lendo nada por causa do olhinho fechado dele. Alguém chama o nome dele Calvin. Então, no primeiro quadrinho, o nome Calvin está escrito com letras normais. No segundo quadrinho, o nome Calvin já aparece um pouquinho maior, um pouquinho mais em negrito, e ele continua na mesma posição, né? Se fingindo lá de morto, fingindo que está estudando. No terceiro quadrinho, o nome Calvin já aparece em negrito, já aparece maior, tá? E acompanha a expressão da professora, que só pode ser a professora, né? E ele fazendo aquele ruído assim, ó, tá? Os recursos visuais também aumentam, né? Olha a expressão facial dele, olha a expressão facial dela. Como é que foi escrito essa onomatopeia, né? Está em negrito, está escrito em letras grandes, tudo isso mostra susto, espanto, mostra grito também, que ele falou em voz alta, tudo isso. E aí no último quadrinho ele dá aquela desculpinha que todo aluno gosta de dar, né? Desculpe, meus olhos estavam em modo de proteção de tela. Ele não estava dormindo, ele estava em modo de proteção de tela. Quando lá no seu notebook você deixa de usar por alguns minutos, ele coloca lá uma imagem, alguma coisa para não consumir tanta energia e proteger. Por isso que se chama modo de proteção de tela, tá? O Calvin, muito esperto aí, então ele arrumou um outro jeito para falar: não, eu não estava dormindo. Longe disso. Você acha que eu vou dormir na aula? Eu estava em modo de proteção de tela. Tá. Pessoal, o exercício 9 lá, vamos juntos. Então, essa parte aqui eu espero que vocês estejam fazendo no caderno. Lá no caderno você coloca a data de hoje, tá? Aí você coloca o número da questão e responde. Lembrando que tudo isso vamos passar visto, todos os professores vão passar visto nas suas respectivas matérias quando nós voltarmos. O que Calvin estava fazendo na aula, ele admite isso para a professora? Ele estava dormindo, né? Ele estava dormindo e ele não admite isso para a professora. Mas ele não admite para a professora. Certo? Você acha que ele vai confessar que ele estava dormindo? Até parece, hein? Ah lá, 10. Em vez de confessar que estava dormindo, o que ele diz? Essa expressão é normalmente usada em que área do conhecimento? Ele diz: meus olhos estão em proteção de tela. Meus olhos estão em modo proteção
de tela. Em que área do conhecimento isso é usado? Esse é um recurso, é uma expressão, né, usada na informática. Então ele vai lá na área do conhecimento da informática, pegar uma expressão que é característica dessa área para falar. Não estou dormindo, eu estou em modo de proteção de tela. 11. O que o menino pretendia ao dizer isso em lugar de admitir que estava dormindo? Ele queria suavizar a culpa dele. É um problema grande, né? Você estar dormindo na sala de aula. Então, quando você arruma uma desculpa, você está tentando o quê? Suavizar o seu problema. Não é bem assim, né? É que eu estava, Você estava dormindo? Não estava dormindo. A minha pálpebra de cima estava se encontrando com a pálpebra de baixo. Não que eu estivesse dormindo, elas estavam só juntas, entendeu? Então são maneiras de você não dizer a verdade, maneira de você adoçar, de você dourar a verdade. No último quadrinho, que figura foi usada para suavizar a constatação de que ele estava dormindo na sala? Quando a gente quer suavizar uma verdade, qual é a figura de linguagem que nós usamos? Eufemismo. Figura de linguagem usada para suavizar a verdade. Eu não quero dizer, ele morreu. Aí eu falo assim, ele partiu dessa para melhor. Eu não quero falar, aquela moça é gorda. Eu falo assim, aquela moça está fora de forma. Eu não quero falar, nossa, que menino burro. Então eu falo assim, nossa, coitado, ele é desprovido de inteligência. Eu não quero assumir que eu roubei a borracha do meu colega. Eu falo assim, eu peguei emprestado e não pedi. Então, são maneiras que todos nós usamos para não dizer diretamente a verdade, né? Porque às vezes essa verdade é ofensiva, então você acaba usando uma outra palavra, uma outra expressão. E isso é uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem chama-se eufemismo. Foi o que o Calvin fez. Eu não estou dormindo, professora. Meus olhos estão em modo proteção de tela. Tá? Imagina, jamais eu ia dormir lá. 13. Que outra figura de linguagem encontramos no terceiro quadrinho e para que ela foi usada? Então veja, no primeiro e segundo quadrinhos estão iguais. No terceiro aparece aí uma outra palavrinha que o Calvin fala. Ele faz que será que é isso? Quando você reproduz o som de alguma coisa, você tem uma onomatopeia. A onomatopeia é a palavrinha que é usada para você representar os sons dos objetos, dos animais. O cachorro faz au, au. O gato faz miau. O relógio pode fazer que jeito? Tic-tac. Então, au, au, miau, tic-tac são onomatopeias. Certinho? Então vamos. Agora tem um texto curtinho. Eu quero que vocês numerem os parágrafos para a gente poder ler. Tá? Então, página 92. Na frente de a situação da Amazônia, você coloca o número 1. Na frente de a ignorância, você coloca o número 2. E na frente de a Amazônia, você coloca o número 3. Então vamos lá. Texto 3. A situação da Amazônia é muito grave, por isso precisamos desmobilizar a bomba relógio que causa o desmatamento e a queimada, o contrabando, o tráfico de drogas e de animais, o roubo do sonho de muitos brasileiros, das riquezas de nosso solo, dos peixes dos rios, do ouro e da madeira. Em 5 séculos de civilização, dizimaram-se mais de 90% dos índios e 20% da floresta amazônica. A ignorância, a indiferença, o não querer saber e não querer conhecer são os maiores aliados da pilhagem da floresta. A destruição é tão frequente que não mais impressiona. Se a situação continuar assim, o que será da floresta daqui a 30 ou 40 anos? Talvez um deserto. Será que continuaremos a ignorar o que está ocorrendo? A insistência na pecuária bovina extensiva, que já destruiu a Mata Atlântica, a Caatinga e o Cerrado,
pode agora contribuir para a destruição da floresta. A Amazônia é uma região essencialmente jovem. Mais de 2/3 da população tem menos de 25 anos. O futuro da região necessita de carinho, cuidado e dedicação. É preciso valorizar os jovens, estimular sua autoestima. Por que não incentivar o ecoturismo, a energia a partir do babaçu, o couro vegetal, as calorias do açaí, a castanha da Amazônia, a farmácia da floresta, os peixes da aquicultura, a estação da madeira com manejo florestal sustentável, etc. Somos todos cidadãos do planeta Terra e temos responsabilidade por sua preservação. Pessoal, de novo, o assunto Amazônia, né? Ele é sempre um assunto muito frequente. Nos dias de hoje nós temos visto que Manaus está com um grande caso de mortes aí por conta da pandemia. Muitos hospitais não são equipados. Parece que todo o dinheiro que é destinado para a Amazônia, para o não desmatamento da Amazônia, acaba indo para o bolso de meia dúzia de políticos, e aí a gente vê a situação cada vez mais complicada, né? Parece que é um problema que nunca vai ter fim e que se agrava agora com a questão do Covid, né? Muito pior. Vocês devem ter visto na televisão que os corpos estão sendo enterrados em vala aberta. O que quer dizer isso? Não é o cemitério onde é construído lá o lugar certinho para você colocar o caixão. Abre-se o buraco, coloca o caixão e joga a terra e mais nada. Ou seja, uma situação de catástrofe, né? Muito grave, muito triste. O texto fala lá no primeiro parágrafo aquilo que a gente já sabe, que a situação da Amazônia é muito grave. E o que ela causa? Queimada, contrabando, tráfico de drogas, roubo de sonho dos brasileiros, as nossas riquezas têm sido roubadas, os peixes dos rios, o ouro, a madeira. Em 5 séculos de civilização, mais de 90% dos índios e 20% da floresta amazônica foram dizimados, ou seja, acabaram. Segundo parágrafo, enfatiza que a ignorância é o principal problema. A ignorância, a indiferença, de não querer saber. Então, muita gente, mas a Amazônia não é problema meu, está tão longe. Então, enquanto muitas pessoas, muitos jovens, tiverem esse comportamento, não é problema meu, isso não me cabe, então, provavelmente o problema vai continuar sem solução, tá? Assim como já aconteceu com a Mata Atlântica é toda aquela floresta e quando a gente vai para a praia, a gente vê do lado direito, do lado esquerdo, aquele monte de árvores, aquela é a Mata Atlântica, tá? Ela é importante, tão importante quanto a região amazônica, tá? A Caatinga e o Cerrado no Nordeste, que também são plantações típicas de suas regiões, vocês já aprenderam isso em geografia, e que também devem ser preservados. Não podendo esquecer que, junto com a floresta, tem todo um ecossistema, né? Tem os animais, tem os insetos, tem as plantas. Destruiu a floresta, tudo isso vai destruído junto também, tá? E o terceiro parágrafo tem uma informação aí que talvez nem todo mundo tenha ciência disso, que a Amazônia é uma região jovem. Lá as pessoas têm menos de 25 anos. Ela precisa de carinho, de cuidado, de dedicação. E no finalzinho, na primeira, segunda, terceira, a partir da 4ª linha de baixo para cima, o autor dá uma sugestão. Ele fala assim, por que a gente não faz isso? Por que a gente não investe em ecoturismo? O que é ecoturismo? Você fazer uma viagem, por exemplo, pelos rios da Amazônia e conhecer toda a floresta. Então, é ecologia aliado ao turismo. Por que a gente não faz a energia a partir do babaçu? Por que a gente não usa o couro vegetal? Por que a gente não pega as calorias do açaí, a castanha da Amazônia? Por que não usamos a farmácia da floresta? Existem pesquisas de outros países que sabem que determinada árvore lá da Amazônia ela é capaz de curar determinada doença. E às vezes esse conhecimento nós brasileiros não temos. Ou seja, precisa de uma pessoa do exterior, lá do estrangeiro, para falar, olha, não mata aquela árvore ela tem a cura, ela é a cura para tal doença. Investir na aquicultura, ou seja, na produção de peixes, investir na extração da madeira com manejo florestal sustentável. O que é isso, sustentável? Não é retirar a madeira da floresta, é você primeiro plantar a árvore para depois você colher a madeira dessa árvore. É reflorestar aquilo que você usar. Aí ele, no último parágrafo, ele enfatiza, né? Somos todos cidadãos do planeta Terra, temos responsabilidade por sua preservação. Todos nós temos que preservar, não é obrigação
de uma ou de outra pessoa, certo? O texto é simples, bem objetivo, sem palavras difíceis, mas uma linguagem formal, correta, sem gírias, tá? Bem escrito, muito bom, muito bonito o texto. Bem informativo, né? Tá, vamos ver agora as perguntinhas que tem, continuando aí no caderno de vocês, tá? Para depois passar o visto. Exercício 14. Nessa carta, o autor apresenta e defende uma posição. Por isso, podemos dizer que em seu texto foi usado que modo de estruturação? Primeiro, ele apresenta o problema. Lá na primeira linha, lá no comecinho, ele já fala qual é o problema. A situação da Amazônia é muito grave, tá? Depois ele explica o que acontece. No segundo parágrafo, ele continua apresentando motivos, por que isso está acontecendo. E no terceiro parágrafo, ele dá uma possível solução para o problema. Essa estrutura é característica de um texto argumentativo. Então, quando ele fala assim, ó, podemos dizer que em seu texto foi usado que modo de estruturação? Foi usada a argumentação. O que é argumentar? Dizer os motivos de alguma coisa. Mãe, eu preciso de 50 reais. Ah, você precisa de 50 reais, por quê? Aí você vai apresentar os argumentos, tá? Então você vai criar uma argumentação, você vai criar um texto argumentativo para justificar a sua necessidade, tá? Isso que é argumentar. Dizer o porquê que você precisa de alguma coisa, dizer o porquê que você acredita em alguma coisa. No que ele acredita, qual é a tese, o que ele fala no texto dele. A situação da Amazônia é muito grave. E aí ele vai desenvolver todo o texto tentando provar que a ideia dele é correta. Então, por isso ele vai usar argumentos, ele vai usar um texto argumentativo, ele vai usar uma argumentação. 15. Essa posição defendida pelo autor é sobre qual assunto? Ué, é sobre o assunto, a Amazônia, e o que exatamente na Amazônia? Lá de novo na primeira linha lá. A Amazônia e a situação muito grave em que ela se encontra. E a situação muito grave em que ela se encontra. Certinho. E o que ele defende? Ele defende a proteção da floresta, né? Ele defende a proteção da floresta. Certinho? 16. O autor fala de dois principais fatores que contribuem para a destruição e roubo da floresta. Quais são eles? Em que parágrafo podemos ler sobre isso? O comecinho do segundo parágrafo ele já diz o que causa essa destruição. Olha lá, segundo parágrafo. A ignorância e a indiferença. Ignorância porque, número 16, né? Ignorância e indiferença. O que quer dizer indiferença? É falar assim, esse problema é meu, a Amazônia está tão longe, por que eu vou ter que me preocupar com ela? Vamos nos preocupar aqui. Aí a pessoa que pensa assim, ela se esquece que a seca na Amazônia também pode prejudicar, também pode não, a seca na Amazônia prejudica aqui a região sudeste, prejudica a nossa cidade. Por quê? Porque os rios formam como se fosse um rio lá nas nuvens também. São através dessas nuvens que vai chover aqui ou não. E essas nuvens são formadas desde lá na floresta. Se não chove na floresta, também não chove aqui. E se não chove aqui, o nosso Rio Mogi Guaçu não dá conta, né? A capacidade dele é limitada. Aí ficamos sem água, que seria um problema muito grave, né? Tem mais uma coisinha na 16. Em que parágrafo podemos ler isso? No segundo parágrafo.
certo? No segundo parágrafo tem essa informação aí, de que a ignorância e a indiferença é que são os principais problemas. 17. Qual a relação entre a pecuária bovina extensiva e as florestas? Ora, para você criar um boi ou uma vaca, você precisa de espaço. Então, pecuária bovina extensiva. A pecuária bovina extensiva vai precisar de pastos. Então, a necessidade de pastos para a criação de bois. E onde é que esses pastos vão ser cultivados? Aonde que vai ficar? Na floresta. E para você ter o pasto, você vai ter que cortar as árvores e aí plantar grama para o pasto se alimentar. Então, ao invés de você destinar esse pasto para uma outra área, existem aqueles que cortam todas as árvores e colocam ali o pasto. Nós não estamos falando pasto pequenininho, do tamanho de um campo de futebol, por exemplo. Nós estamos falando aí de 100 campos de futebol, 200 campos de futebol, áreas imensas que são devastadas para que a produção bovina tenha aí o seu lucro, né? A necessidade de pastos para a criação de bois e qual é a relação que existe? E a destruição da floresta. Então, para você fazer uma coisa, para se fazer alguma coisa, vai precisar destruir a floresta. (18) O autor diz que a Amazônia é uma região essencialmente jovem. Por que ele se refere à juventude da Amazônia? Porque lá, de acordo com ele, 2/3 da população da Amazônia, 2/3 da população da Amazônia tem quanto de idade? Menos de 25 anos, ou seja, menos de 25 anos. Se nós considerarmos uma expectativa de vida de 70, 75 anos para o brasileiro, uma região que tenha somente pessoas com 25 anos de idade é uma região muito jovem, tá? Esse é. E aí ele vai lá, que soluções o autor sugere? Ele sugere várias soluções, a partir da 4ª linha de baixo para cima, tem muitas, né? Então ele sugere que os jovens sejam valorizados, já que lá tem tantos jovens, vamos valorizar os jovens e ensinar essa moçada aí, por exemplo, como é que pratica agricultura, como é que você cria um boi, como é que você faz um pasto sem ter que destruir as árvores. Vamos ensinar para essa moçada aí que, por exemplo, o açaí ele é uma riqueza muito grande, que ele pode ser usado, que o babaçu também, que é uma árvore, ela pode ser usada, ela é uma riqueza também. Então, aproveitar as riquezas naturais, os recursos que já existem lá, para o lucro, né? Então, investir nos jovens Então, tem gente que fala assim, então nós vamos deixar a árvore lá, tá? E o restante da população vai ficar passando fome e as árvores vão ficar lá plantadinhas, bonitinhas, enquanto o resto fica tudo com fome. Não, não é assim. Você vai estimular o progresso ele é necessário, sim. É o progresso que vai trazer saúde, educação, transportes, né? É através das fábricas, das indústrias, do comércio. Agora, tudo isso tem que ser aliado ao meio ambiente, sem prejudicar o meio ambiente. O progresso e o meio ambiente tem que ali caminhar juntos. Um pode ser mais importante do que o outro. Tá? Essa é a grande dificuldade em acertar essa equação aí. Como facilitar, como estimular o progresso sem agredir o meio ambiente. Vou parando por aqui, tá? Na próxima aula nós continuamos. Beijo!